Vamos fazer uma oração então, meninas? Boa noite. A gente vai rezar abrindo os trabalhos de passe desta noite para que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, que Deus nos ilumine, que os nossos mentores espirituais nos iluminem, para que possamos juntos acalmar os nossos corações, as nossas almas, diante dos desafios que a vida nos oferece no agora. Que aceitamos o chamado de Jesus quando ele for feito, diante das nossas rotinas, que consigamos equilibrar nosso pensamento e as nossas emoções para nos dedicarmos na urgência do próximo, lembrando o princípio do amor, da caridade e do bem que o nosso Jesus ensinou. Então, que o Espiritismo seja prático em nossas vidas, é o que te pedimos, Senhor, e que nesse momento do verbo e de explanação nós possamos ter a certeza de que as sementes da doutrina estudada irá florescer em nossos atos mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado pelos mentores espirituais por este momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento. E em teu nome nós abrimos o espaço pelo plano espiritual, pelo plano físico, para que possamos avançar na exposição da doutrina espírita. E que assim seja. Eu vou ler um trecho do Evangelho, o mandamento maior. Por acaso, tá? Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Esse é um trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 248, e que a gente lembra, né, que quando Jesus falou sobre isso, exemplificou na prática isso, né? E na prática ele enfrentou grandes dificuldades, inclusive familiares. Conta Ramatiz, que também faz parte da cultura espírita, no livro Fisiologia da Alma, que em determinado momento Jesus enfrentou a oposição dos seus irmãos, porque precisava renunciar às questões financeiras imediatas para fazer cumprir aquilo que ele ensinou durante aquele período, que foi exatamente a pregação, né, da doutrina espírita. Que não era a doutrina espírita, era o cristianismo, aonde hoje, depois do surgimento na Terra de Allan Kardec, virou a doutrina espírita. Jesus já sabia disso porque cumpriu um plano vindo de Deus. Ele enxergava o futuro, tanto que disse: passarão essas e outras gerações e as minhas palavras não passarão. Nós passamos.
As palavras de Jesus não passaram. O irmão de Jesus, um deles, Felipe, se não me engano, era um mercador. E quando Jesus pretendia vir para o centro das atenções, em Jerusalém, ele foi fortemente repreendido por este irmão que ofereceu para ele um cargo de alto poder econômico nas suas empresas. Não havia mais miséria na casa de José por causa deste irmão. Eles esperavam que antes de Jesus nascer, seria ele um líder político que libertaria os judeus do jugo romano que ali estava presente para arrecadar impostos. Respeitando a religião, que era uma prática dos romanos, aonde eles conquistavam, respeitando a cultura, que foi uma das características dos romanos aonde eles iam, mas estabelecendo um Estado. Talvez até hoje a gente viva uma forma do Estado greco-romano. Porque ali eles cobravam determinados impostos, deixavam os homens livres para ter as suas religiões, e o imperador em Roma ficava rico. Ali estava o imperador da época, que era Tibério, se não me engano, enfim. Mas o governador era Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos tinha que prestar contas das revoltas que havia contra ele, contra os romanos, porque senão ia perder o cargo, e era um cargo muito bem remunerado, ele era um príncipe, um governador romano, governador. Não era Tibério o imperador, mas daqui a pouco eu vou lembrar. E as pressões que ele recebia era justamente para que abafasse as questões do sinédrio dos judeus. Caifás era o presidente do sinédrio, que era uma espécie de força dos judeus política e religiosa, enfim. Resumindo, ele lavou as mãos, dando a oportunidade de Jesus se libertar e ir embora, como o irmão de Jesus tinha feito, e esquecer tudo. Mas Jesus disse: eu não posso, meu reino não é deste mundo. As minhas palavras não precisam ser atestadas pelos meus atos. E, portanto, Jesus renunciou à liberdade. Já dissemos aqui, ele disse que se quisesse uma caravana de anjos, derrubaria e não ficaria pedra sobre pedra no Império Romano. E anunciou isso para o futuro, porque ele disse: o teu poder vem do César, o meu vem de Deus. Isso porque ele tinha assinado na sua aura uma evolução muito antiga, evidentemente, um espírito de escol, de luz, avançado no grau de evolução, mas com a caridade absoluta. Caridade material e caridade moral. Duas coisas que nós precisamos aprender ainda a exercitar. E quando tentamos exercitar a caridade, há muitos obstáculos que nos prendem ainda hoje, de dúvidas, de ressentimentos do passado, que não desiliamos ainda naqueles que nos cercam, de medo de que nós vamos perder o controle do poder que temos, da rotina que fazemos, da convivência. Ainda somos tribais. Mas a dona Isabel Campos Salomão, a minha memória sempre falha nos nomes, mas é assim mesmo o nome dela, em uma das suas palestras fala exatamente isso. Que é ali na família que nós vamos muitas vezes enfrentar também o obstáculo de medo que a nossa evolução se desvie para o desequilíbrio no momento do chamado de Jesus. E o chamado de Jesus, nós vamos saber quando ele é. Não basta fazer a caridade só para conosco mesmos, amando a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, eis toda a lei e os profetas. Então, nós costumamos a nos viciar em pedir na oração, sendo que Deus tem uma relação conosco, porque Ele é o nosso Pai,
E brincando, outro dia, quando sentia muito forte a presença de Deus no dia a dia, como se estivesse realmente conversando, achamos que Ele não tem tempo para nós. Né? Meu pensamento, que é muito brincalhão, pensa que o Senhor não tem nada para fazer. Né? A gente pensa, será que Ele não tem nada melhor para fazer do que se dedicar a nós? E a resposta intuitiva é que não, vocês todos somos filhos de Deus. Desculpa. Então Ele se dedica a uma flor, a uma semente, a um espírito de luz e a um espírito em evolução que nós somos, procurando sempre o caminho da felicidade. Então, a gente compara com as épocas antigas, a facilidade de hoje é muito maior, tecnologicamente, para o mundo. Mas o ser humano está tão preso às conquistas materiais que quando isso torna-se um obstáculo para a sua caridade, ele passa a ser criticado pelos outros, que não querem que ele se torne uma pessoa caridosa. São egoístas ainda em evolução. E a Isabel, Nossa Senhora, que tem 94 anos, que ainda é palestrante espírita, também nos conclama a caridade nesses momentos, a tolerância. Porque o próximo é o da nossa casa, o primeiro. Mas existe o próximo do próximo. Existe, na verdade, quando se perguntar quem é o próximo, se você sai para a escola, ou para o trabalho, ou para o trânsito, a tua família ficou numa outra dimensão, num outro momento, numa outra circulação. Quem é o próximo? É o que está na tua frente. É o que caiu do seu lado. Esse é o teu próximo. Existe a parábola no Evangelho, né, do bom samaritano. Quem é meu próximo? Né? Não é simplesmente eu vou fazer uma caridade seletiva. Nós já falamos aqui que os santos não precisam de médico. Os santos e os sãos. Porque os sãos estão santificados pelo bom comportamento, pela generosidade. E na parábola dos talentos se disse que muito se dá àquele que mais tem. Mas não é uma injustiça isso. É porque quando a gente se liberta do medo de perder, quando a gente arranca do coração a mesquinharia, a vida se torna rica, infinita. A pobreza não foi criada por Deus. A pobreza foi criada pelos espíritos que querem segurar as águas dos rios com as mãos. Querem segurar as ondas do mar com as mãos. Existe uma parábola que estava um ser andando junto com o Divaldo Franco e arrancar a flor para guardar porque achou muito bonito, resumindo. E aí o Divaldo deu a lição para ele: deixa a flor lá, você está enfrentando o universo, outras pessoas vão ver aquela flor. Se você tirar de lá, ela vai morrer, vai ter que nascer de novo. Então nós precisamos, como espíritas que somos, entender que a vida vai se modificar, sendo espíritas, quando nós entendemos o chamado de Jesus. Não importa o que aconteceu antes de chegarmos aqui, não importa o que vai acontecer depois da casa espírita. Porque o espiritismo é para humanos, imperfeitos, e é o que somos. Com um grau de intelectualidade um pouquinho mais avançado e de memória, mas para refletirmos diante das coisas e perdermos principalmente o medo. Porque que adianta eu ter uma fé vacilante? De que adianta, no primeiro obstáculo da solidão e da dor, eu renegar tudo aquilo que eu aprendi e que eu estudei, achando que Deus me abandonou? Jesus disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, quando esteve, para muitos, esta frase nem foi dita, no momento final do seu desencarne. Né? Porque jamais Jesus vacilaria e teria dúvida de que Deus o abandonou. Jesus tem uma piedade muito grande por nós, porque vê exatamente que é nós mesmos que semeamos os nossos sofrimentos. É nós mesmos que criamos obstáculos intransponíveis pelo orgulho. É nós mesmos que não sabemos voltar à linha reta quando nos desviamos para o mal. E o que é o mal? É o egoísmo. De você renegar a caridade, de você se omitir, de você achar que não é problema seu. Né? É o que a sociedade faz. Seus problemas estão catalogados. Olha, eu faço uma escala de importância das pessoas ao meu redor e aí eu vou trabalhar.
Um estranho não é meu irmão. Uma pessoa que eu nunca vi na vida pode ser uma pessoa que você está encontrando de uma outra encarnação. Inclusive um mendigo que bata na sua porta pode estar viciado de crack, pode estar... Não importa, nós não sabemos. Eu já contei aqui que Chico Xavier foi advertido por Emmanuel, quando ia para o trabalho, encontrou lá um cidadão mas Chico Xavier, nós não estamos nem proximidade disso, e não quis dar lá uma caridade porque sabia que ele ia beber. E disseram, isso não é problema seu. O Emmanuel disse que era muito rígido e Chico Xavier tinha, né? Então, quando a gente se desperta para esta questão, a prosperidade material, inclusive, se torna incrível. Fazer a caridade abre os caminhos de uma maneira que você não entende como. É claro que a gente sabe que é Deus na matemática divina, mas você passa a se sentir livre de dificuldades, porque o universo está sempre se abastecendo de energia, de força, e você intuitivamente vai acabar se libertando de mazelas, porque o sofrimento não é o objetivo da reencarnação. O sofrimento que a reencarnação nos traz é por causa do nosso coração endurecido no medo de perder o que temos. E a parábola dos talentos, né? Que ele enterrou um talento lá que ele ganhou do rei para não trabalhar e de medo de perder, porque é o trabalho que faz as coisas prosperarem, e o que ele tinha enterrado foi retirado dele e dado por que trabalhou e multiplicou. É uma parábola, né? Mas não foi, isso é uma parábola que Jesus tinha que falar para que eles pudessem entender, e até hoje tem que ser assim, porque muitas vezes não entendemos, mas então ele foi arbitrário? Não, ele foi justo, porque Deus quer o que de nós? Somos co-criadores, que nós hajamos na direção do bem. Fora da caridade não é salvação. Caridade moral, ela serve em qualquer classe social. A vida hoje nos coloca nas luzes, amanhã das sombras, de acordo com os nossos pensamentos. Mas o verdadeiro sábio não se abala, que para nós ainda é um desafio. Controlar a bilis, o fígado, a cólera, o Evangelho também trata disso. De uma maneira clara, de uma maneira mastigada, simples, de uma maneira tão importante para o nosso dia a dia, que mesmo que nós levemos uma encarnação inteira para nos comportar no segundo final de nossas vidas, Deus sabia. Ele estava nos preparando para isso. Por isso a gente vai trazendo textos e contextos e coisas que a doutrina espírita comenta, porque todas as coisas se somam, se interpretam. Então, por exemplo, você estudou o Espiritismo a vida toda, capenga, errou e acertou, mas não desistiu. Porque lá no seu último segundo final de vida, quando Deus achar que você pode encontrar o pior inimigo de sua vida, para perdoar-se e amar, Ele vai te dar essa oportunidade. Vá ao teu irmão e se reconcilie antes que a justiça o faça. E se você não estiver preparado, babaus, fica para a próxima vida. Não fica para o plano espiritual. Tem que preparar de novo um reencontro, porque precisa do esquecimento, para ter o mérito do livre-arbítrio. Precisa lá no plano espiritual haver todo um ajuste, preparar uma nova encarnação, a vida eterna, beleza, mas vai levar mais de 200 anos isso. Então vamos aproveitar a oportunidade agora da caridade. Não é justo também que o bom aceite sobre si a carga dos inconvenientes que não fazem por si e nos exigem perfeição. Não é justo que o bem se intimide quando o mal critica, quando o mal se omite, quando o mal se enciumenta. Porque o mal é ciumento. O mal tem ciúmes. Porque se você é bom, não significa que você seja propriedade. Jesus deixou muito claro isso, né? O filho do homem, que era Deus, e quando ele dizia o filho do homem, era um homem do futuro, porque Jesus veio para nos antecipar um exemplo do que seremos no futuro, quando imitarmos ele de uma maneira mais consciente, não tem onde descansar a cabeça, nenhuma pedra. Então o seu patrimônio se renovava, mas porém era tranquilo, porque estavam eles na barca, precisavam pagar impostos, que todos pagavam impostos, e Pedro estava apavorado, e Jesus disse, por que tens medo? Afinal, o nosso Pai não semeia os lírios do campo, né? não cuida dos pássaros, das flores, não somos muito mais importantes do que isso, apesar de serem filhos de Deus. E aí Jesus pesca nesta direção que vai achar um dracma, que é o valor da época, e entrega ao cobrador de impostos. A fé. O poder criador da fé e de que Deus vai resolver.
A cada dia basta a sua atividade, dizia Jesus. O seu mal, porque significava em hebreu trabalho, que para muitos era o mal. Mas ele disse: meu Pai que está no céu trabalha, eu ainda trabalho. Portanto, a confiança plena do nosso querido Jesus Cristo, dando os exemplos, que não sabemos se nós vamos desencarnar agora ou não. Nós não sabemos se uma doença fatal de uma das nossas células vai se revoltar e o nosso corpo... Né? Acontece com os carros? Acontece. Né? Você anda com o seu carro, daqui a pouco você não fez a manutenção direito, ou tinha uma peça com defeito que você nem sabia, e você pode estar numa estrada e pifou aquela peça. Né? Aconteceu hoje mesmo, né? Um cidadão conhecido da cidade, essa semana, né? Uma parte da sua obra caiu sobre a cabeça dele, quase que o fez desencarnar. Por quê? Uma parte de uma obra milionária. Por acaso ele estava ali naquele momento? Não. A gente atrai aquilo que a gente pensa. O nosso castelo só será sólido quando construirmos castelos no céu. E aí as pessoas pensam: então eu tenho que ser pobre, miserável. Mas como é que você vai ser pobre e miserável? Você vai ser um mendigo? Você se torna um peso para a sociedade. Né? Se isso você está neste envolvimento, você tem que pensar em como sair disso. Como encontrar trabalho, todo tipo de trabalho, né? Vai ser um alimento. Né? Não importa se você vai varrer a rua, não importa. O André Luiz no nosso lar não teve que varrer lá o nosso lar, mas eu sou médico. Né? Ele é médico aqui. Lá ele precisava primeiro voltar à estaca zero e aprender a evolução. A caridade, então, sempre foi e sempre será a questão do Espiritismo. E também de Deus, que está acima do Espiritismo. Porque se você sair hoje, e eu faço isso porque me dou bem com pessoas de várias religiões, precisar de caridade, você encontra de igreja católica, você encontra de evangélicos, você encontra solidariedade independente de Deus estar restrito a teorias, dogmas e contextos de interpretação de livros e de pastores ou de espíritas vaidosos que acham que têm um maior grau de conhecimento do que os irmãozinhos que não têm. Acima disso tudo está o bem. E isso, na hora da caridade, você entende. A solidariedade humana. Se um humano cai, o universo cai com ele. Seja na corrupção, seja na doença da alma, que é o resultado de pensamentos e sentimentos que não conseguimos corrigir. Mas lembra-se que não é do Espiritismo este conceito, mas é do dito popular: não diga desta água não beberei, que pode se tornar o seu próprio veneno. Ou seja, né, o rei Salomão também tinha as suas dificuldades, mas tinha também as suas intuições. E é por isso que Jesus disse: não julgueis para não seres julgados. Os sãos não precisam de médico. Ao contrário disso, é o caos, é o sofrimento, é a dor, é a perseguição, é a escravidão, é o choro e ranger de dentes que Jesus profetizou para o egoísta. O Espiritismo, então, meus queridos amigos, irmãos, do plano espiritual também, invisível, presente, que a gente sente, mas não vê, mas sabe que a casa está repleta de irmãos também desencarnados, em maior ou menor grau de evolução, nos dá o consolo mundial, universal, porque esta lei de Deus está em todo o universo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, compreender que quando Deus nos chama, é Ele que está nos chamando, porque às vezes o nosso próximo e o próximo do próximo pode não estar querendo, né, o obsessor, ou o resgate, né, ou o medo, por causa da nossa própria relação de causa e efeito com a pessoa, porque nós podemos ter usado mal a nossa liberdade num outro tempo. Daqui a pouco você encontra um caminho de liberdade que pode te lançar para um outro destino. As pessoas têm medo de ficar para trás, porque você pode ter criado isso no sentimento dela, você pode ter abandonado, você pode ter fugido, nós não estamos livres do perdão dos outros ainda. Nós temos o nosso sentimento, mas será que os outros nos perdoaram? A gente pode ser o melhor de todos, mas bom é só Deus. Jesus dizia isso. Por que me chamar de mestre? Mestre é Deus. Eu sou... Aliás, nem bom ele não queria que chamassem ele, né? Ele gostava que falasse do conhecimento, porque ele tinha como falar e exemplificar. Essa questão toda que nós comentamos aqui é tão
pequena e tão fácil de se entender, teoricamente. Pouco de memória, leituras constantes, diálogo na casa espírita. Na hora da prática de se movimentar, aí é diferente. A gente precisa ter sangue frio, rezar, tomar o copo d'água, aquele que Chico Xavier, né, aconselhava, conter o verbo, cuidar para que não voltemos a ser aquele de ontem, né, que ainda não estava equilibrado dentro da proteção espiritual, porque é isso mesmo que o mal quer. Eu vou concluir já, né? Nós estamos vivendo um momento de convulsão das sombras, que querem o domínio que tiveram em todo o tempo que estiveram nas sombras, sem um esclarecimento maior e popular, que é o Espiritismo, principalmente, que desvendou o plano espiritual, que mostrou que existe vida após a morte, que essa vida é organizada, que essa vida tem causa e efeito, que essa vida precisa de ordem e precisa do bem. Esta convulsão age o bom contra o bom, que se intimida. No livro dos Espíritos diz, você só sofre porque o bom é tímido. O bom acha que é bom ser bonzinho é ser tímido. E às vezes você precisa impor o bem de uma maneira firme, porque o mal não tem o que perder, ele já está. Mas não é fazer o mal com o mal. É mostrar o outro lado, a outra face, o outro lado do bem. E, portanto, a convulsão deste momento é como se fosse a limpeza, uma faxina que está também parte dela dentro de nós. Nós achamos, né, que quando os outros vão limpar as gavetas, a nossa gaveta é mais organizada sempre, né? E costumamos, né, criticar os outros. E isso ainda acontece. É fácil você jogar para o outro a responsabilidade, principalmente nos relacionamentos mais íntimos. O outro é sempre o responsável, por mais que se explique, e vice-versa. E aí é uma escolha. Existem tantas coisas envolvidas nisso que pode ser, inclusive, até uma chantagem emocional, pode ser um jogo. Então, quando Jesus nos chama para o bem, a gente tem que entender que é preciso entender o exemplo que ele teve. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que cumprem a vontade de Deus. Se a caridade me chama, se o dever humano me chama, quem estiver comigo está junto com a mesma missão de amor e de caridade. É isso que Jesus queria dizer. Não é que ele negou Maria que foi lá buscar ele. Ele disse, a minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. E assim, a caridade se torna mais sólida, popular, explícita. E as convulsões das sombras serão tratadas, não serão reprimidas, não serão encurraladas. Porque isso é o mal. Não é um tridente do demônio, porque o Espiritismo nem acredita nisso. Acredita só em Deus. Em espíritos sofredores que se organizam para o mal. Muito fortes às vezes. Mas tratar com amor os doentes, sejam eles quem forem. Como nós temos falado aqui. E é claro, esse amor é infinito. Nem sempre vai ser perfeito e nunca será. A gente não tem isso dentro da gente ainda. Mas vamos ter um dia, quem sabe, porque a vida é eterna, né? E a palavra que eu gostaria de terminar nesse sentido é recomeçar. A vida é eterna. A esperança que o Espiritismo nos dá é de que somos eternos. Recomeçar. A gente vai acertar, vai errar, recomeça. Apaga e faz de novo. Até acertar. Errou, pede desculpa. Porque nem sempre o erro é único, né? Nem sempre a gente não pode se culpar pelo erro do outro. Muitas vezes o bom, aquele que quer acertar, porque ele tem culpas que ele já reconheceu, que ele se arrependeu, que ele se regenerou e que ele não quer mais tê-las, ele precisa de tempo para reformular tudo isso dentro dele, porque nem todas as culpas são dele. Desde a infância nós trazemos problemas com os pais, problemas de encarnações passadas. Se você encarna, por exemplo, numa família onde teu pai e tua mãe foram seus obsessores e você foi criança e eles não cumpriram o dever do amor corretamente, você não é totalmente o errado, né? Você tem que filtrar isso e aprender a perdoar, mas tem muita coisa que você tem razão. E onde está essa razão? Primeiro no perdão. Mas depois certas coisas nós não podemos aceitar. Não é porque Jesus convivia com uma prostituta que ele aceitava o pensamento delas. Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça, ele dizia. Era esse o pensamento dele. Agora, se ele não chegasse perto dela, não desse a oportunidade de iluminá-la, não falasse, não, eu não vou falar para você, eu só vou falar para as mulheres santas. Né? Não seria a caridade, não seria o amor, não seria Jesus. Então é isso que nós precisamos aprender.
A doutrina espírita nos ensina isso, a nossa casa nos ensina isso. A vida é bela, eterna e Deus é o bem. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela compreensão. Tenho certeza que os argumentos não foram todos perfeitos e plenos de compreensão, mas enfim, é o que nós temos para nos apegar neste momento. Que Jesus esteja conosco, que seja feita a sua vontade e que assim seja.